Qualquer pesquisa que você fizer agora no Google vai fazer você concluir que o problema que faz a gente burnoutar é o trabalho. Por quê? Porque o entendimento sobre exatamente o que é o burnout ainda é muito superficial. Até ele é chamado como síndrome do esgotamento profissional, e eu vejo muitas pessoas defendendo suas conclusões, dizendo que se é esgotamento profissional tem a ver somente com o trabalho. Que conclusões são essas? São as conclusões lacradoras de quem só fala sobre burnout para ganhar engajamento. São profissionais de saúde que acham que burnout é transtorno de humor e ao invés de pesquisar, ao invés de estudar, ao invés de se aprofundar, fala, mas o Drauzio falou. São pessoas que dizem ter se curado de um burnout, mas que ainda são dependentes, por exemplo, do reforço emocional, dos links num perfil ou num canal. Enfim, eu costumava achar que o que aconteceu comigo era pior do que a média, mas hoje eu entendo o porquê. Costumava me lamentar por isso. Porque eu precisava aprender essa bagaça de uma forma profunda o suficiente para vir aqui falar o que você precisa ouvir para sair desse buraco em que o burnout te jogou. Eu convido gente a me dar um follow. Eu todo dia lá no Instagram posto algum conteúdo para espantar quem eu não quero por lá. Porque eu não falo com quem tem burnout. Eu falo com quem tem burnout e quer sarar. E quer se curar. O que é muito diferente. Então vamos lá. Cada caso é um caso e existem muitos sintomas que uns têm e outros não. Muitos contextos em que uns passaram, outros não. Mas existem algumas coisas que 10 entre 10 burnoutados apresentam e uma dessas coisas é o medo da rejeição. Cada um de nós teve um tipo de educação, um tipo de estrutura material, um tipo de estrutura emocional. Cada um de nós entendeu as coisas que nos aconteceram de um jeito, porque cada pessoa é uma pessoa. Só que se cada pessoa é diferente da outra, e a gente vê burnout em todas as áreas de trabalho, em todas as idades, em todas as classes sociais, em todos os sexos, com todos os níveis de QI, como que pode toda essa gente ter em comum o medo da rejeição? Ora, porque não importa como, importa na terapia, tá? Mas não importa aqui nesse vídeo. De alguma forma, você e eu entendemos lá atrás que tinha alguma coisa de errado com a gente. Às vezes a pessoa teve uma infância muito desestruturada, onde ela foi humilhada, porque quem seria responsável pela sua formação, por exemplo, era ignorante. Às vezes a pessoa teve uma infância aparentemente perfeita, mas foi tão super protegida que acabou sendo oprimida pelo excesso de amor. E pode ter acontecido um monte de coisas entre esses dois extremos. Mas em todos esses casos a gente entendeu que tinha alguma coisa de errado com a gente. E a gente cresceu tentando agradar as pessoas, sem suportar ser criticado, sem suportar levar bronca, sem suportar ser julgado, sem suportar que não acreditem na gente, que não concordem com a gente, sem suportar que apontem os nossos erros, que percebam os nossos erros, sem suportar errar muitas vezes. E a gente vai crescendo disposto a fazer o que for preciso para não entrar em confronto, para não criar clima, para não desagradar, para não ser julgado. Se alguém fala alguma coisa sobre a gente que não é verdade, a gente se sente invalidado, humilhado, indignado. A gente fica com raiva, fica ansioso, fica querendo explicar, justificar, convencer a pessoa. A gente se coloca diante das pessoas como se a gente não tivesse nenhum poder pessoal. Ou seja, a gente tem, por exemplo, amizades em que muitas vezes a pessoa só fala dela o tempo inteiro. Só procura a gente para pedir favor. A pessoa às vezes se ofende se a gente começar a falar que não pode ir num lugar que ela quer que a gente vá ou fazer alguma coisa que ela está pedindo. E aí a gente se sente como? Se sente mal. Mas a gente não se afasta, porque a ideia da pessoa ficar puta com a gente e sair falando mal da gente é mais insuportável do que entrar num confronto e falar que, olha, eu não quero mais ser seu amigo. Eu não acho que essa amizade é justa. Não acho que tem equilíbrio, não me faz bem. Ou seja, a gente tem relacionamentos em que a prioridade é a outra pessoa. E muitas vezes, quando a gente sente que a relação está esfriando, está ficando ruim, está ficando esquisito, o que a gente faz? A gente procura na gente o que precisa ser mudado, o que pode ser mudado, o que a gente deveria estar fazendo diferente.
A gente procura, a gente fica pisando em ovos para não contrariar a outra pessoa, né? A gente faz todo o esforço para que o outro fique feliz e não vá embora. Ou seja, quando a gente chega no emprego, a gente faz o que for preciso para garantir aquele trabalho, para garantir que a gente não vai ser demitido daquele trabalho. Não importa se a gente tiver que fazer mais coisas do que foi combinado, não importa se o nosso colega é folgado, se sobra coisa dele pra gente fazer, não importa se alguém é filho da puta, resolve mentir pro nosso chefe falando que a gente não fez o que a gente fez, ou o que a gente fez o que a gente não fez. E muitas vezes, só em pensar em confrontar o amigo, o companheiro ou o colega, já deixa a gente ansioso, sem dormir, angustiado, querendo morrer só para não ter que encarar o problema. Você percebe como não é só uma questão de trabalho, mas também e principalmente a forma como a gente lida com as coisas? Mas para quem chegou agora, se esse é o primeiro vídeo meu que você vê, saiba que eu sempre falo aqui que a culpa pelo burnout não é sua. E que para você chegar no burnout necessariamente tem que ter tido uma soma aí, né, nessa equação que te levou a essa situação, em que houve uma sobrecarga alta e um ambiente hostil também. Ok? Voltando. O problema é que a gente tem medo de ser rejeitado. A gente tem medo de ser criticado, julgado, apontado, humilhado, culpado por alguma coisa. Alguma coisa aconteceu lá atrás na nossa infância que fez a gente se sentir assim constantemente. E agora, adulto, a gente morre de medo de repetir aquela dor. Então a gente, sem perceber, fica tentando corresponder ao que esperam da gente, para que a gente possa ser amado e garanta que não vá ser julgado. Quanto mais eu tento ser perfeita aos olhos dos outros, menos risco de ser criticada parece que eu corro. Porém, e é aqui que eu vou juntar o burnout com tudo isso é altamente estressante. Viver assim é altamente estressante e eu vou te explicar o porquê. Porque quanto mais a gente vai afrouxando os nossos limites, mais a gente vai se perdendo de quem a gente é. Deixa eu explicar melhor. Todos nós temos os nossos limites, tá? Até aqui, ok, a gente está fazendo bem um para o outro, mas a partir daqui, você começa a me fazer mal. E uma coisa que o burnoutado não sabe fazer é impor os seus limites. Como eu expliquei, porque a gente quer agradar as pessoas para não criar conflito, para evitar ser criticado. Para evitar julgamento, a gente começa a afrouxar esses limites. Ah, tudo bem, eu vou fingir que eu não ouvi isso. Não. Pô, não acredito que o cara falou isso, mas tudo bem, eu vou fingir que tá tudo bem, porque eu também não quero que ele fique gritando comigo, aí todo mundo vai achar que eu sou tal coisa. Ah, esse emprego me faz mal, mas tem tanta gente por aí sem emprego, né? Melhor eu não criar confusão aqui, né? Vai que eu não acho nada, fico desempregado, o que vão pensar de mim? Já pensou o quanto que vão me encher? Vai que eu falo isso e meu marido me larga. O que vão falar de mim? Eu queria trocar de carreira, mas meus pais sempre sonharam que eu fosse advogada. E quanto mais a gente vai afrouxando esses limites, mais a gente vai se perdendo da gente. Porque para ser quem a gente quer ser, a gente precisa impor limites. Isso aqui não tá legal. Essa pessoa não me faz bem. Corta aqui, fala um não ali. E não é fácil. É preciso ser maduro. A gente não tem controle da reação das pessoas a essa nossa imposição de limites. É preciso ter consciência de quem você é, do que você pode e de onde você quer chegar. Afrouxar os seus limites para evitar julgamento ruim dos outros é ser uma pessoa que a gente não é. Porque a gente vai deixando as pessoas invadirem a gente, atropelarem a gente, abusarem da gente, nos desrespeitarem, nos diminuírem. A gente pensa, mas é que ele foi tão legal comigo em 1986. Mas sabe o que é? Se eu precisar de novo de alguém que saiba dar nó de marinheiro, eu só conheço o fulano que sabe fazer isso. Já pensou se eu preciso e aí cortei as relações com ele? E assim a gente vai arrumando desculpa para se manter numa relação tóxica, em um ambiente hostil, em um trabalho abusivo.
E chega uma hora que a gente não consegue mais sair, que a gente olha para todos os lados e não consegue mais ver a saída. Quanto mais a gente deixa de ser quem a gente é para passar a ser quem a gente acha que as pessoas querem que a gente seja, mais a gente se estressa e mais perto do burnout ou mais fundo no burnout a gente fica. E mais longe da nossa alma a gente fica, da nossa essência, das nossas verdades, das nossas vontades, dos nossos sonhos. E eu sempre falo isso, a gente entra num burnout tentando ser quem a gente não é. E a gente só sai do burnout na hora em que a gente está preparado para ser quem a gente nasceu para ser. É estressante ficar dependendo da opinião das pessoas, porque elas estão sempre pensando no que é bom para elas, não para você. Minha pergunta é, o que faz bem para você que você não faz há muito tempo? O que você gosta de fazer, que te dá prazer, mas que faz um tempão que você não tem um tempinho ou vontade, ou mesmo se lembra de fazer isso? O que te dá prazer? E não vale dizer, olha, o que me dá prazer é ver meu filho feliz, tá? Não, eu tô falando de coisas que te deem prazer como pessoa, como homem ou como mulher que você é. Não pode ter a ver com nenhuma outra pessoa. O que faz bem pra você? O que você faria agora se não tivesse nenhuma tarefa a cumprir, nenhuma responsabilidade, nenhum compromisso? Então você pega a sua agenda e coloca isso na sua agenda, na sua rotina, no seu dia. Abre espaço na agenda para uma coisa que seja sua, que te lembre quem você é. Que faça com que você entre em contato com o que te faz bem, com quem te faz bem. E leva para a terapia essa questão do medo da rejeição. Tá? Porque é preciso entender que foi alguma coisa que aconteceu lá atrás, que fez com que você acreditasse que tem alguma coisa errada, alguma coisa de errado com você. Porque não tem nada de errado com você. Mas quanto mais tempo você acreditar que tem, mais estresse você está gerando para o seu corpo. Quanto mais medo de ser rejeitado pelas pessoas porque você acha que não é bom o suficiente ou que não se esforça o suficiente, mais profundamente você está entrando no buraco do burnout. Quanto mais medo do julgamento das pessoas você tiver, mais você altera o seu comportamento e mais longe de quem você fica. E mais estressado você vai estar. E mais doente você vai estar. E mais profundamente no burnout você vai estar.